sermão profético, o título é Sermão Profético, a Vigilância. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não os aches dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, pode ser melhor, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Amém. Até aí, queridos, pode sentar. Nós vamos entender o que o Senhor quis falar através desta parábola. Nós vamos entender hoje. O Senhor está falando aqui de um tempo de vigilância, e o que vai acontecer nesse tempo. Ele está falando que o dia e a hora ninguém sabe. Ele está aqui falando da volta de Jesus. O dia e a hora ninguém sabe, mas vigiai, porque não sabemos se pela manhã, se pela tarde, se de madrugada. Então, o que Jesus está falando aqui é para que você discirna o tempo. Lá no Sermão da Montanha, ele diz: quando vides esses sinais, filho contra pai, pai contra filho, rumores de guerra e terremoto, ele vem falando todas as coisas que vão anteceder a sua volta. Mas hoje nós não vamos nos deter aos sinais. Os sinais da volta de Cristo, eles são evidentes. O que está escrito ali, isso é o que nós estamos vivendo. Amor que esfriaria, ciência que se multiplicaria. Nós temos visto a ciência se multiplicando. Você compra hoje um celular, daqui a 3, 4, 5 meses, ele já não é mais o último modelo, e a ciência tem se multiplicado mais. O que eu quero falar aqui hoje nesse sermão de vigilância é o seguinte: os sinais estão aí, mas agora nós vamos discernir um tempo. Que tempo é esse? Tarde. Que tempo é esse? E aí eu volto a dizer para vocês que as parábolas, elas nos dão gatilhos para que entendamos o mundo espiritual. Ela nos dá segredos. Tanto que Davi pregou aqui uma vez, quando os discípulos disseram: por que tu não fala para eles? Eu disse: não, porque não é para eles. Então, a parábola, ela nos dá segredos, ela nos dá gatilhos, que você vai entender o mundo espiritual. Então, discernimos o tempo. Olha, todo sábio discerne o tempo. O diabo, ele discernia o tempo. Tanto que quando Jesus foi expulsá-lo, ali no Gadareno, ele falou assim: por que você veio me importunar antes do tempo? Ele sabia que não era a hora dele ser aprisionado para sempre. Então ele usou isso. Por que você veio me atormentar antes do tempo? Ele sabia dos tempos.
Então, nós também precisamos discernir o tempo, para que você possa se posicionar enquanto igreja. Você consegue muito mais sabedoria quando você discerne o tempo. Uma criança, quando você vê a criança escrevendo ainda sem coordenação motora, você sabe que a fase, o tempo daquela criança é o tempo da educação infantil. Se um adolescente ainda está precisando de coordenação motora, passou o tempo. Tem alguma coisa errada, porque ele não está vivendo, ele já está no ensino fundamental. Ele não está mais no tempo de coordenação motora. Então, discernindo o tempo, você discerne muita coisa. Então, o Senhor falou, olhai para a figueira. Ele deu um outro exemplo. Ele disse, quando você olha para a figueira e que você vê os seus brotos, né, os seus rebentos, você já sabe que está próximo o verão. Então, ele mandou que nós observássemos o tempo. Ele falou de figueira porque na região onde ele estava, a figueira é uma árvore importante. Se ele estivesse no Brasil, ele teria falado de uma árvore nativa do Brasil. Então, querido, nós vamos falar aqui, o texto fala de 4 vigílias. Ele fala da primeira vigília, que ele fala da tarde. Então, nós temos aqui a primeira vigília, porque o tempo em Israel, ele era dividido em vigílias. Tinha a primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, a terceira vigília da noite. Você, olhando nos evangelhos, você vai ver ali na pesca maravilhosa, você vai ver eles falando de vigília da noite. Então, existe a primeira, a segunda, a terceira. Então, nós vamos ver o que o Senhor quis falar, se referindo à tarde. A tarde, querido, ela ainda não, o dia ainda tem luz. Se você abrir a janela da sua sala, você não precisa ainda de luz elétrica, porque a luz está presente, o sol ainda está no céu. Essa tarde, aqui nessa parábola, ela está falando do nascimento de Jesus. Está falando da época em que Jesus nasceu e veio ao mundo e começou o seu ministério e formou os seus discípulos, os seus apóstolos, e começou a obra redentora aqui na terra. O sol da justiça chegou. Ele é o sol. Jesus é o sol da justiça no mundo de trevas. A Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno, mas nós que somos servos do Senhor, nós temos o sol da justiça sobre a nossa vida. Nós temos o sol da justiça, embora o mundo seja treva. Você vê que quando você entra num ambiente de treva, muitas pessoas vão poder ver que a luz chegou. Então, querido, nós somos a luz do mundo. Jesus é o sol da justiça. Então, a tarde, ela fala de quê? Ela não fala de uma manhã nascente, onde o sol está com toda a sua força. Mas à tarde, o sol ainda existe, dizendo que nós estamos na terra, que o mundo jaz no maligno, mas nós temos luz. Nós temos luz ainda, porque Jesus é a nossa luz. Então, essa igreja que nós estamos falando aqui, é a igreja primitiva. A igreja que andou com Jesus, a igreja que viu. Gente, esse povo aqui, muitas das vezes eu tenho vontade de ter nascido nessa geração. Porque esse povo aqui, a conversa deles, sabe? Quando vocês conversam assim, gente, nós tivemos um culto de ceia, foi maravilhoso. O Senhor curou, o Senhor batizou com o Espírito Santo. A conversa deles aqui era assim, gente, vocês viram a filha de